Olá, segundo ano, como você está? Então, vamos continuar o nosso princípio de contagem que nós começamos? Pega a sua apostila lá na página 28. Na página 28, aquele exercício 3, foi aonde nós paramos, porque fechou o Zoom, né? Nós paramos exatamente ali. Ele diz assim, ó, a gente tinha feito o exercício 2, que é praticamente igual, só que o exercício 2, ele dá para nós os números 2, 3, 5, 6, 8 e 9, ele nos dá 6 números. E aí a gente fez normal, e esses são algarismos distintos para a gente formar. E no exercício 3, ele nos dá 0, 2, 3, 5, 6, 8 e 9, ele nos dá 7 números. E ele quer que a gente forme exercícios com 3 algarismos, exercícios pares, né? Algarismos pares, com 3 algarismos. Só que agora entrou um 0 na história. Então vamos ver o que acontece nisso aí? Então olha só, preste muita atenção. Primeira coisa, são 3 algarismos que a gente quer fazer, né? Então eu coloco aqui, 1, 2, 3. Desses 3 algarismos, ele pede que seja, esses 3 algarismos, ele pede que sejam números pares. Os números dados para nós é 0, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Então, preste atenção. Para ser número par, ele precisa terminar com 0 ou 2, ou 5, 3 não, né? 0, 2, 6 e 8. Então, para ser número par, eu tenho exatamente 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades. Então, eu vou colocar... Gente, não é número 4, tá? Eu tenho 4 possibilidades. Legal. Bom, se eu tenho 7 algarismos, você pode começar por esse ou por esse, tanto faz, tá? Vou começar aqui, de trás para frente. Se eu tô usando, vamos supor que eu tô usando o 0 aqui, eu tenho exatamente 6 números disponíveis. Se eu usar o 2, eu tenho 6 números disponíveis. Se eu usar o 6, eu tenho 6 números disponíveis. Se eu usar o 8, eu tenho 6 números disponíveis. Então, para cá eu tenho 6 números disponíveis. E para cá eu tenho 5 números. Ó, presta atenção. Se eu começasse aqui, eu teria 6 e 5. A gente vai multiplicar. Na realidade, vai ser 4 vezes 6 vezes 5, ou 6 vezes 5 vezes 4, não vai fazer diferença. Então, na primeira condição, preste atenção que aqui eu vou ter que fazer 2 coisas. Eu tenho 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. Só que o número de 3 algarismos, eu nunca posso começar com 0. Porque se eu começar com 0 aqui, eu deixo de ter 3 algarismos. A não ser que fosse senha, números de placa, mas aqui ele está pedindo algarismo. Então, olha o que eu tenho que fazer agora. Nesse momento, eu tenho esses mesmos 3 números aqui agora, nesse primeiro aqui, começando com 0. Certo? Tem essa possibilidade. Então, só o 0. Então, eu tenho para o primeiro elemento, eu tenho apenas este valor. Eu tenho um número só, que é começando com 0. Sabe por quê? Porque eu tenho que pegar desses 120 possibilidades e tenho que diminuir essa aqui quando eu começo com 0. Se eu estou começando com 0 aqui, eu vou ter quantos números disponíveis para colocar para terminar para ser número par? Bom, eu vou ter só mais 3, porque o 0 vai ficar fixo aqui. Então, se o 0 fica fixo aqui, eu vou ter o 2, o 6 ou o 8. Eu tenho só 3 elementos. Agora, preste atenção. Se o 0 está fixo aqui, então já tirei o 0. Vou estar usando um dos números pares. Sei lá, pensa no 2. Quantos estão me sobrando disponíveis para colocar no terceiro elemento? 1, 2, 3, 4, 5. Está me sobrando exatamente 5 números para colocar no terceiro, no segundo algarismo. Entenderam aqui? Então, olha só, aqui eu fiz normal, incluindo o 0 iniciando, normal. Só que agora eu tenho que descontar o 0 no primeiro número. Então, para eu descontar quantas possibilidades eu tenho, aqui eu tenho o 0. Sempre o 0, só o 0 aqui. Então, eu tenho um número disponível para o primeiro elemento. Esse 0 vai ficar aqui para todas as situações. Como ele quer número par, eu tenho 3 números pares disponíveis. O 0 não está disponível para cá, porque o 0 vai ficar aqui. Por isso que eu tenho só 3. Bom, tirando um daqui,
1 daqui, eu tinha 7, sobrou 5. 1 vezes 5, 5, 3 vezes 5, 15. Então, olha só, de 120 possibilidades que eu tinha, eu tenho que descontar 15. Por que eu tenho que descontar 15? Que é exatamente essa que começa com 0, porque daí deixa de ser um numeral com 3 algarismos. 120 menos 15, eu tenho exatamente 105 possibilidades. Vai aparecer mais exercícios nesse estilo. Agora, você vai para a página 29, nos exercícios que estão pedindo ali na página 29. Então, página 29, exercício número 1. Gente, tem coisa assim que é bem básico e tem coisa assim que você tem que pensar um pouquinho mais. Em um hospital existem 3 portas de entradas que dão acesso para um amplo saguão com 5 elevadores. Um visitante precisa ir até o 6º andar. Não interessa se é 6º, 5º, 4º, para mim não interessa, porque ele vai ter que entrar pela porta e pegar um elevador. Quantas maneiras diferentes ele poderá fazer? Gente, ele tem quantas portas? Ele tem 3 portas. Quantos elevadores? Ele tem 5 elevadores. 3 vezes 5, 15. Quantas maneiras diferentes ele pode fazer? Ele pode entrar pela primeira porta, primeiro elevador. Primeira porta, segundo elevador. Primeira porta, terceiro elevador. Primeira porta, quarto elevador. Primeira porta, quinto elevador. Ok? Aí você já tem 5. Aí ele vai para a segunda porta, primeiro elevador. Segunda porta, segundo elevador. Entende? Por isso que a gente multiplica. Exercício número 2. O exercício número 2 diz assim: para fazer o trajeto Salvador-Rio, Salvador-Rio, Salvador, ou seja, de Salvador vai para o Rio, do Rio volta para Salvador, ou seja, ida e volta. Posso usar como transporte, você tem o ônibus, você tem o carro, você tem o avião e você tem o navio. Ou seja, você tem 4 transportes. Aí ele pergunta assim: de quantas maneiras posso fazer essa viagem se não desejar usar na volta o mesmo meio de transporte? Então, olha só, eu tenho ida e tenho volta. Quantos meios de transporte eu tenho disponíveis para ir? Porque primeiro a gente vai para depois voltar, né? Então, eu tenho 4 meios de transporte: ônibus, carro, avião e navio. Então, eu tenho 4. Eu não quero usar o mesmo, então eu tenho que descontar. Se eu for de ônibus, vai sobrar quantos para mim? 3. Se eu for de carro, vai sobrar 3. Se eu for de avião, vai sobrar 3. Então, para ir, eu tenho 4 disponível. Para voltar, eu tenho 3. Ou seja, eu tenho 12 maneiras disponíveis, 12 maneiras que eu consigo ir e voltar sem usar o mesmo transporte. Número 3. A questão 3, ele fala assim: na primeira classe de um avião, existem 12 poltronas individuais, sendo 6 janelas e 6 corredor. De 12 pessoas, de 12 passageiros, 5 preferem janela. Então, 5 querem janela. 4 preferem corredor. 4 corredor. E 3 não tem preferência. Não prefere. Sem preferência. Ok? A pergunta é: de quantas formas diferentes podemos acomodar os passageiros respeitando as preferências de cada um? Então vamos comigo. Preferência aqui: janela, corredor e sem preferência. Quantas janelas são? São 6 janelas. Ok. Se são 6 janelas, a primeira pessoa aqui, ó, são 6 janelas. E eu tenho 5 pessoas que querem janela. Essa primeira pessoa aqui, vamos colocar o polegar como sendo a primeira. Essa primeira pessoa tem quantas janelas disponíveis para escolher? Ela tem 6. Ela pode escolher entre 6 janelas. Então, ó, 6 janelas. A primeira pessoa. A segunda pessoa tem quantas janelas disponíveis? Ela tem 5. A terceira pessoa tem 4. A quarta pessoa tem 3. A quinta pessoa tem 2. Então, eu tenho janela, acabou, fechou aqui. Vou multiplicar e depois eu vejo. Corredor. Corredor, eu tenho 6 cadeiras no corredor. Tenho 6. Então, das 4 pessoas que gostam do corredor, pensando nessa primeira pessoa, ela vai escolher esse dedão aqui. Essa pessoa tem quantas cadeiras no corredor disponíveis para ela escolher? Ela tem 6 cadeiras disponíveis. Ela tem 6. E esse cidadão? Tem 5, porque uma já foi escolhida. E esse cidadão? Tem 4. E esse cidadão tem 3. Professora, por que aqui terminou do 2?
Porque aqui você tem 5 pessoas que vão escolher janelas. E aqui você tem 4 pessoas que vão escolher janela. A primeira pessoa tem 6 disponível, 5 disponível, 4 disponível, 3 disponível. Ok? E sem preferência? Bom, sem preferência, quantos lugares sobraram para mim agora? Sobraram 3 lugares. Bom, essa primeira pessoa tem 3 lugares disponível para mim, que pode ser janela e pode ser corredor. Então, a primeira pessoa a escolher, ela tem 3 lugares disponível. A segunda pessoa tem 2. E a última pessoa, a terceira pessoa, tem 1. Gente, agora a gente multiplica isso aqui. A gente multiplica 6 vezes 5 vezes 4, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720. Aqui eu tenho 360 e aqui eu tenho 6. 3 vezes 2, 6. Logo, aí você fala assim, soma isso aqui. Não, você não vai somar. Você vai multiplicar. Por que você multiplica e não soma? Porque, na realidade, aqui são as possibilidades que eu tenho. Porque 720 são possibilidades só de janela. 360 só de corredor. 6, janela ou corredor. Pessoa sem preferência. Agora, eu vou multiplicar isso aqui para descobrir o total. Juntando tudo isso aqui, dá exatamente 1.555.200 possibilidades de escolhas. Gente, número 4. A número 4 ela é pequena, cabe aqui. A número 4 diz assim, no Brasil, tá dando pra ver, tá? No Brasil, as placas de automóveis são formadas por 3 letras seguido por 4 algarismos. 3 letras seguido por 4 algarismos. Quantas placas diferentes podemos formar se usarmos letras e algarismos distintos? Claro que a gente sabe que pode repetir, só que esse exercício pede letras e algarismos distintos. Então, são 3 letras, letra, 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 e são 4 algarismos. Algarismo, 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 algarismo. Ah, e ele pede ainda que esses algarismos sejam números pares. Bom, preste atenção. Quantos numerais eu tenho disponíveis? Pensa no número. Eu tenho 10 numerais disponíveis. Se eu tenho 10 numerais, quais são os 10, Del? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10? Não, o 10 é formado por 1 e o 0. Desses 10, eu tenho 5 números que terminam para se tornar números pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, como ele quer número par, eu tenho 5 números disponíveis para ser número par. Então, aqui eu já coloco 5. E ele não quer que repete. E por ser placa, não é numeral, é placa, é número de placa, você pode começar com 0 sem problemas. Então, olha só, aqui eu tenho 5 números pares para esse número ser o número par. Bom, se eu tinha 10 disponíveis, um vai estar formando aqui ou 2, ou 4, ou 0, ou 6, ou 8. Então, para o primeiro, eu vou ter disponível 9 algarismos. Aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 7. Del, podia ser 9, 8 e 7? Pode, não faz diferença que estão multiplicando. Letras. Quantas letras tem o alfabeto? São 26. Então, eu teria 26 letras disponíveis. Aqui eu teria 25 e aqui eu teria 24. Tudo multiplicando. Então, vou multiplicar 26 vezes 25 vezes 24 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Multiplicando tudo isso aqui, dá 39.312.000 tipos diferentes de placas. Por isso, pessoal, que geralmente aumenta uma coisa, diminui outra coisa. Por quê? Porque vai aumentando o número de carros e a gente precisa aumentar o número de placas. Se eu colocar mais uma letra ou mais um número, só uma letra, ou só um número, isso aqui aumenta a coisa mais linda de ver. Ok? Virando, exercício número 5. O exercício número 5 é parecido com o número 3 lá que a gente começou fazendo com ele. Olha o número 5. Eu vou começar com caneta vermelha, porque aqui ele estava com caneta preta. Olha o número 5. O número 5 fala, quantos números pares de 4 algarismos? 1, 2, 3, 4. De 4 algarismos não repetidos, ou seja, distintos, podemos formar com os algarismos. Olha agora, 0, 1,
2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Bom, ele quer números pares. É isso? Quantos números pares? Então, quantos números pares eu tenho disponível? Eu sempre começo aqui pela informação que ele me dá. Eu posso terminar com 0, com 2, com 4 e com 6. Eu tenho exatamente 4 numerais para terminar esse número. Ok. A gente sabe que o número nunca começa com 0, mas aqui a gente faz como se fosse começar numa boa, ok? Depois a gente diminui a quantidade de números possíveis que podem começar com 0. Então, você pode começar daqui para frente ou de frente para cá. Vou começar daqui para lá. Gente, se eu estou usando... Eu não vou usar os 4 numerais uma vez só. Vou usar 1. Se eu estou usando... Vamos supor que eu estou usando 0. Quantos me sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me sobraram 6. Então, tá aqui 6 vezes 5 vezes 4. Sempre diminuindo, ok? Multiplicando essa coisa aqui, vou usar a calculadora para ser mais rápido, eu tenho 4 vezes 5, 20, 20 vezes 6, 120, 120 vezes 4, 480. Só que aqui entra número que começa com 0 e eu não posso começar com 0. Então, olha o que eu vou fazer agora. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou tirar os números que podem começar com 0. Então, ele vai começar com 0. Ó, eu teria 0 aqui, ó. Aqui eu tenho apenas um número. Bom, eu tenho apenas um número. Aqui eu tinha 4 disponíveis para ser par. Agora, como o 0 vai estar aqui na frente, ele não vai mudar, vai ficar aqui direto, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 números disponíveis. Bom, a partir daí, eu tenho 5 para cá, lógico, o total era 7 números. Se eu tenho 1 no primeiro e 1 no último, eu vou ter 5 disponível para cá e 4 disponível para cá. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, eu tenho 60. Bom, este 60 está aqui dentro do 480, só que esses aqui, não existe esse número com 4 algarismos. Este número aqui, esses 60 algarismos, na realidade, são 3 algarismos e não 4, porque começar com 0 não é um algarismo. 0,222 não é 4. 0,222, na realidade, eu tenho 222, ok? Então, agora a gente diminui. 480 menos 60, eu vou ter exatamente 420 possibilidades para termos este número de 4 algarismos formado com esses 7 algarismos disponíveis. Número 6. A questão número 6, ela é muito simples também. Ela diz assim, quantos são os números compreendidos entre... Olha agora, números compreendidos entre 2.000 e 3.000. Compreendido entre. Não entra o 2.000, não entra o 3.000. Ok. Então, se não entra o 2.000, não entra o 3.000, ele vai ter quantos algarismos? Ele vai ter 4. Ó. 1, 2, 3, 4. E os números compreendidos entre 2.000 e 3.000, o último número é 2.999. Perceba, ele sempre vai começar com o número 2. O número 2 é que é específico. Ele não vai começar nunca com o número 3 e nem com o número 1. Ele tem que começar com o número 2, porque está compreendido entre 2.000 e 3.000. Então, aqui, o primeiro numeral tem que ser 1. Formado, escolhidos entre. E os números que ele dá para nós é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, ele dá todos os numerais, exceto o 0. Ok, muito bem. Gente, se aqui eu tenho o número 2, vai ficar fixo aqui, eu já posso cortar daqui. Quantos numerais eu tenho disponíveis para esse segundo elemento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 8 numerais. Bom, agora aqui vai diminuindo, né? 7 e 6. 7 vezes 8, 56. 56 vezes 6 é igual a 336 vezes 1, que dá 336. Então, eu tenho exatamente 336 possibilidades de eu ter números formado pelo número 1 ao número 9, sem repetir, entre 2.000 e 3.000. Perceba que aqui sempre vai ser, o primeiro elemento sempre vai ser o 2, porque está entre 2.000 e 3.000. 2.001, 2.002, 2.003, 2.000, certo?
Claro que eu não posso repetir também os números. E a última, número 7. O número 7 fala assim: um hack sabe que a senha de acesso a um arquivo é um número par de 8 dígitos distintos. Gente, agora aqui nós vamos usar todos os numerais, quando ele não diz, né? É de 0 a 9. E ele é um número par e é formado por 8 números distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se é um número par, eu tenho 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 10 números, que é de 0 a 9, 5 são pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades para usar aqui. Agora, preste atenção. Agora é uma senha. Não estamos tratando de número. Estamos tratando de senha. Então, eu posso ter 0 aqui na frente. Ok? Então, olha só. Se eu já estou usando um numeral aqui, eu vou ter disponível 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 5, porque são 5 números pares. Multiplicando 9 vezes 8, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 5, dá exatamente 907.200 segundos. Por que segundos? Porque eu não li todo o problema. Ele fala assim, um número par de 8 dígitos distintos. Para acessar esse arquivo, o hack usará um programa computacional que testará todas as possibilidades numéricas que atendam a essas condições. Ou seja, todas as possibilidades são 907 possibilidades. Por que eu coloquei segundos? É porque ele fala que para cada possibilidade, ele demora 1 segundo. Então, são 907.200 possibilidades, ou seja, 907.200 segundos. Aí eu posso deixar assim? Posso, porque ele pergunta se o computador gastar 1 segundo para testar cada possibilidade, qual é o tempo máximo necessário para acessar esse arquivo? 907.200 segundos. Só que isso não tem significado para mim. Vamos transformar isso em minutos e horas. Segundo, para transformar em minutos, a gente divide por 60. Dividir isso aqui por 60 vai dar exatamente 15.120 minutos. Tudo bem, mas eu posso transformar em hora. Divide de novo por 60. 15.120 dividido por 60 vai dar exatamente 252 horas. Gente, na realidade, princípio de contagem não temos segredos. Daqui a pouco mais a gente vai complicando um pouquinho mais assim para você pensar. Mas de início, essa parte inicial é só isso que nós temos para fazer. Não esqueça da atividade avaliativa de vocês hoje. Faça logo, não deixe para amanhã. E esses exercícios precisam estar prontos com o desenvolvimento da maneira como eu fiz, não só a resposta, e você precisa postar no Eclass. Bom estudo, fique com Deus.